Olá para todos! Vamos falar da Era de Aquário? Afinal, estamos ou não vivendo a Era de Aquário? Para começar, vamos falar bem lá do início. Em Gênesis 1, do versículo 14 ao 18, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Existem 3 movimentos principais baseados nos dias e noites. Dentre os movimentos terrestres, os principais e os mais conhecidos são: primeiro, a rotação da Terra sobre o próprio eixo, que gera os dias e as noites, ao completar o ciclo de 24 horas. O segundo movimento é da Terra em torno do Sol, chamado de translação, que, sob a perspectiva da Terra, o faz percorrer o zodíaco em 12 meses e cria a sucessão das estações do ano. O terceiro movimento, mais complexo. Aqui podemos fazer uma analogia com um peão, oscilando ora para um lado, ora para o outro, e chamamos esse movimento de precessão dos equinócios, ou seja, uma duração de aproximadamente 25.920 mil anos. Esse movimento gera as 12 constelações. Cada constelação tem 2.160 mil anos, que é a divisão de 25.920 por 12. Esse período de 2.160 anos chamamos de era. Dependendo da precessão dos equinócios, o ponto vernal move-se para a constelação anterior e inicia-se uma nova era. Temos um círculo de 360 graus do sistema solar pela abóboda celeste em 12 setores de 30 graus. E esses 30 graus equivalem a 2.160, que significa uma era. E em cada era, como de costume, antecede uma constelação. Na Era de Touro, foi quando houve a queima do bezerro de ouro, demonstrando a passagem para a Era de Áries. A Era de Áries foi na época de Moisés, onde Moisés foi levantado para salvar o povo da escravidão. Depois de Moisés, vieram outros antecessores de Jesus para pronunciar a nova era de peixes, que foi Buda, há 500 anos antes de Cristo,
também veio o mestre Lanto Confúcio, e o ponto vernal, aproximadamente uns 200 anos antes de Cristo, movia-se para a constelação de Áries, e aproximadamente uns 200 anos antes de Cristo vir, o ponto vernal mudou-se para a constelação de Peixes. Quando Jesus nasceu, o ponto vernal já estava na constelação de Peixes e Jesus veio pronunciar a Era de Aquário. A Era de Peixes durou aproximadamente até o ano de 1962, depois de Cristo. Agora, cerca de mais de 2000 anos depois de Cristo, o ponto vernal, por ser muito lento, está se movendo através dos últimos graus da constelação de Peixes, começando a dar lugar à chamada Era de Aquário. Isso significa que nos próximos 2160 anos aproximadamente, Aquário, que é governado por Urano e tem como seu polo oposto o signo de Leão, que é regido pelo Sol, afetará o mundo por inteiro em uma visão macro e moldará os conceitos da humanidade, estabelecendo uma nova era de ideias. Temos inúmeras passagens e profecias falando da próxima era. Aliás, há uma clara referência na Bíblia que pode ser analisada como um simbolismo para a transição das eras atuais, onde em Lucas 22, versículo 8 e 13, Jesus fala para Pedro e João dentro de um contexto específico, citando a Páscoa. Páscoa é uma palavra que deriva do hebraico que significa Pesach e que significa passagem, o seguinte, ou seja, a palavra Páscoa significa passagem, a passagem de uma era para outra. Então disse Jesus: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um cântaro de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Alguns cristãos, em particular, esperam a vinda de um outro Messias, estilo Jesus, ou o retorno do mesmo, um Salvador que livre a humanidade. Na Era de Aquário, fazemos a integração do Sol e da Lua e nos tornamos o segundo Sol. Aquário representa a humanidade. Leão representa o filho. A lua representa a alma. O sol representa o espírito. Em João 14:12, disse assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que os esteja para sempre convosco. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis,
porque ele habita convosco e estará em vós. O simbolismo da Páscoa representa a era de Aquário. Jesus no meio, como o sol central, os 12 discípulos, as 12 casas zodiacais, os 12 signos. A era de Aquário representa a quinta revelação. A quinta revelação é referente ao livro do Apocalipse, que significa revelações e regeneração.